imaginação toma o poder. Essa era uma das frases escritas nos muros da Paris de 1968. Há 50 anos, no mês de maio, explodia na cidade uma revolta, inicialmente estudantil, mas que logo alcançou outros setores da sociedade francesa. O que era uma mobilização de estudantes contestando o modelo educacional transformou-se em um movimento que questionava as condições sociais e os modelos comportamentais da época. Mas o ano de 1968 não se resumiu ao Maio francês. Essa mobilização surgiu em um contexto maior de movimentos de protesto e, pode-se dizer, ganhou o mundo. Seja em uma Europa que passava por transformações culturais ou em uma América Latina que lutava contra as ditaduras ali instauradas, o que havia eram ideias que ainda hoje repercutem, provocam debates e nos fazem pensar. O Maio de 1968 foi um movimento muito amplo que, na verdade, começou antes de maio de 68. A década de 60, tanto na Europa como nos Estados Unidos, ela tinha começado já como uma década de contestação. Nós temos todo o movimento hippie norte-americano, por exemplo, que acontece antes de 68. Nós temos revoltas em alguns países da chamada Cortina de Ferro, como a Hungria, havia movimentos na Hungria, havia movimentos na Tchecoslováquia. Eu caracterizaria assim como uma espécie de combustão, tá? É uma época onde tem coisas notáveis e que é fácil mesmo para os jovens de agora juntarem as coisas, mesmo que se refira a períodos históricos extremamente distantes, estamos falando de 50 anos atrás. Naquele mesmo 68, um ano antes ou 2 anos depois, por exemplo, o que está acontecendo? Martin Luther King está liderando o movimento pelos direitos civis dos negros. Até hoje parece mentira, mas eu vi. No sul dos Estados Unidos, eu andei, foi um convite que me fizeram, eu visitei praticamente todos os Estados Unidos, principalmente a Zona Sul. Lá onde tinha a grita dos movimentos de defesa da liberdade racial. Eu vi aquela cidade em que o negro caminhava de um lado, o branco do outro, tá? Escola de negro, escola de branco. O Luther King era uma figura no mundo inteiro. E principalmente nos Estados Unidos, realmente foi uma grande pessoa, figura épica. Eu tive um sonho, era emocionante. Teria aquele jovem, aquele movimento, aquele mar de gente, ele fez uma caminhada do sul até Washington, o Brasil, todo mundo acompanhava aquilo, foi uma das coisas mais lindas que teve. O assassinato dele foi um momento de terror. Nós temos nos Estados Unidos também a chegada, digamos assim, da geração mais educada. 68 culmina com uma geração de norte-americanos mais educados. E eles são a mostra de que a educação pode ser algo perigoso, porque pode contestar o próprio sistema no qual ela está sendo gerada, né? Então, nos Estados Unidos, tu também vai ter uma contestação muito forte, principalmente nas universidades e dali para as ruas, para outros movimentos contraculturais, uma série de coisas que vão se associando e todas no mesmo ano. E havia toda uma movimentação durante a década de 60 contra as estruturas de poder, contra as hierarquias, tanto de direita como das hierarquias de esquerda que estavam dentro dos partidos comunistas ligados muito à União Soviética. Ao mesmo tempo, mais intensamente em 66, a Guerra do Vietnã. O impacto da Guerra do Vietnã era uma coisa extraordinária nas jovens gerações que vão estar no maio de 68, que vão estar aqui lutando pela democracia no Brasil, ou na Argentina, ou no Uruguai, onde seja, porque ela era, vamos dizer, entre aspas, autodescritiva. Quer dizer, a mais potente nação do mundo não conseguia vencer um país de palha e arroz. Maio de 68 foi uma explosão.
Foi uma explosão que começa com uma greve estudantil, que vai se somando a uma greve de operários, então se junta, era uma grande ilusão e um grande projeto da década de 60, essa união operária estudantil. 1968 realmente é o ano que não acabou. A gente vê uma euforia em termos de economia. O Brasil, o capitalismo, no mundo o capitalismo tinha chegado no máximo do resultado positivo. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, um crescimento enorme. Ao meio daquilo, todavia, se sentiam ansiedade às coisas que não estavam indo bem. E isso explodiu lá em Paris. Então isso explode na França, explode em Paris, dentro da Sorbonne, que é uma universidade muito conservadora, uma universidade muito tradicional. Isso vai para as ruas de Paris, isso vai para as outras universidades. Isso é todo um movimento posterior à Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, um movimento contra a hierarquia, contra as estruturas velhas. É ali que surge, todos os estudiosos, surge a juventude. Pela primeira vez, nós temos a ideia de juventude. Então, 1968 parece que é um ano meio furacão, assim, né? Um ano que vai varrer. E os reflexos disso, principalmente depois do Maio francês, porque é o que ganha maior mídia mundial, porque, no final de contas, estamos na Cidade Luz, em Paris. Aquilo vai sair de Paris e vai ter reflexos em todos os lugares do mundo, né? Porque foi tudo muito filmado, tudo muito gravado, tudo muito televisionado, e vai ter reflexo, vai ter movimento estudantil na Inglaterra, vai ter movimento estudantil em Roma tem conflitos entre estudantes de direita e estudantes de esquerda, vai refletir no mundo inteiro. Nós temos o México, para não esquecer também a questão do massacre no México dos estudantes. O 68 reverberou no mundo inteiro, em alguns lugares com mais intensidade, em outros com menos. Maio de 68 não caiu um raio de um céu azul, que sempre é uma boa expressão, não caiu, não sei de onde. Então ali tem uma espécie de fecundação permanente de consciência política, de sentido de percepção do que é injusto e de engajamento na luta contra o que parece injusto. Em geral, são setores mais jovens que fazem isso, apoiado por setores importantes da intelectualidade francesa, que sempre foi muito avançada e vanguardista. Então, vê como é que começa a se... o bordado dessas coisas começa a se compor. Veja como o imaginário dos jovens que começavam a assumir não só uma percepção crítica das coisas, mas também um sentido revolucionário, quer dizer, não gosto do que estou vendo e quero mudar o que estou vendo. O tecido da história que ele estava vivendo começava a mostrar que haviam muitas possibilidades, né? Então não era aquele momento não era uma fatalidade, era uma possibilidade, e isso faz toda a diferença e ajuda então a explicar inclusive os caminhos tomados pelos próprios jovens brasileiros que fizeram as suas lutas aqui. Nós estávamos entrando, em geral, os jovens daquela época, num ciclo onde não somente se instaurou a ditadura no Brasil, 64, como em vários países latino-americanos, o que permitia perceber, e os intelectuais e teóricos daquela época o fizeram com facilidade, que havia um padrão, que não era uma coisa errática, típica e acidental. Então o padrão era esse: a esquerda se organizava um pouco, os sindicatos estabeleciam mais capacidade de reivindicação e, sobretudo, como foi o caso aqui do João Goulart, tentava implementar uma política com algumas modestíssimas reformas, que isso desencadeava rapidamente uma reação, e essa reação se materializava concretamente com um golpe militar. Era a época chamada de doutrina da segurança nacional, e este padrão, né, que começa ali, 59, anos 60, ele vai produzir, de certa maneira, culturalmente falando e politicamente falando, uma percepção da realidade.
Então, a minha geração em geral vai se formar, né, nessas circunstâncias que são muito duras. Eu era aluna do Colégio de Aplicação em 1968, que ficava exatamente aqui onde nós estamos, a 10 passos de onde nós estamos. E naquela época, nós estávamos vivendo o regime militar, e 68 foi o pior ano do regime militar. Dali para frente, a ditadura só piorou. Então, a gente sempre tem de pensar que enquanto a Europa estava tendo essa explosão de criatividade, de alternativas artísticas, alternativas de comportamento, pondo contra a parede os velhos professores da Sorbonne, nós aqui vivíamos a repressão. Na época eu era estudante, eu tinha terminado o bacharelado, estava fazendo licenciatura e em 68 começou com a manifestação dos estudantes, mas esse ano foi também importante, uma coisa que não é quase lembrada, que foi a recuperação ou resgate do movimento sindical que tinha sido completamente destroçado pelo golpe de março de 64. Aconteceram duas importantes greves no Brasil, a greve de Contagem e de Osasco, uma em Minas e outra em São Paulo, em abril e eu acho que em agosto, né? E outros eventos. Em setembro, o discurso de um deputado que não teve muita repercussão, se não fosse alguns guardiões da moralidade, da família e do governo instituído, que exigiram e cobraram das autoridades alguma ação em relação a esse discurso. Foi o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, incitando as moças a não dançarem com os cadetes e com os militares nos bailes que iam ocorrer em festejos do 7 de setembro. Aquilo foi um discurso, claro que na tribuna da Câmara dos Deputados não era o discurso, mas daí a caçar como caçaram, o movimento foi um protesto, grita, não sei o quê, que não vai, caçaram deputados. Antes de caçar deputados, vamos dizer, o governo pediu licença para a Câmara dos Deputados, desse licença para o governo processar e prender ele. A Câmara negou. Aquela negação foi um apogeu de liberdade, grita, não sei o quê. Veio o AI-5 e fecharam o Congresso. E fecharam o Congresso e veio o AI-5. Todo esse movimento dos estudantes que se repetiram ao longo do ano, o ressurgimento do movimento sindical com greves muito significativas, a manifestação contra o discurso de um deputado, tudo isso acabou desaguando no nefasto 13 de dezembro de 1968, que foi o AI-5, que acirrou muito mais a ditadura e que começou assim, o marco inicial do grande terror, do golpe de 64. O AI-5 é o primeiro ato que já é lido na televisão. Então, ele é lido ao vivo para Minas Gerais, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Para os outros estados é tudo pelo rádio, mas a televisão já ocupava um espaço importante até mesmo no Brasil. Meu amor, são 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor, e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada a solidão, por 1000 chaminés e carros gazeados à prestação. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. São Paulo, cantador, São Paulo, meu amor. Cinema e televisão tinham uma sintonia maior do que a gente pensa hoje, porque, na verdade, a maior parte das coisas que eram exibidas em televisão tinham que ser gravadas, filmadas. Elas eram filmadas com câmeras cinematográficas, para depois serem telecinadas e exibidas na televisão. Existiu ali todo um processo que vincula a televisão ao cinema, e o cinema produziu, eu acho que depois, muitas leituras do 68, mas elas são um pouco particularizadas. Existe um cinema que reflete as ideias do 68, as contestações, e existe um cinema que tenta mostrar, digamos assim, uma parcela do movimento. O cinema é uma obra, não dá para te fazer tudo, mas dá para te passar uma imagem geral. E é interessante o cinema na relação com a história, porque ele permite a materialização.
democracia é o exercício da vontade do povo. Nós fomos eleitos pelo povo, logo somos delegados da sua vontade. É um tempo de decisões. Os reacionários comerão a poeira da história. Executemos, pois, nosso dever histórico, pressionando o presidente, no sentido de exterminar Vieira e seus agentes, ramificados por todos os cantos de Eldorado. Aqui o Teatro de Arena, como um teatro muito mais político, né, e muito mais posicionado, ele sofria realmente muita pressão. Não se fazia o teatro que se queria, se fazia o teatro que era possível, né? Porque você ensaiava durante 3 meses, 6 meses, uma peça, e na véspera da estreia a censura cortava tudo e cortava o espetáculo. Censurava, você não conseguia fazer. Mas a gente fazia, a gente era teimoso, não desistia, né? E o que eu acho que isso realmente foi uma coisa muito importante. As músicas no mundo inteiro, uma mais linda do que a outra, música de protesto, que o povo se mobilizava, cantava. Era bonito de ver, inclusive na rua, o povo cansando. Vamos embora, que esperar não é querer, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aquilo mexeu com o mundo. A gente esperava, alguma coisa vai acontecer, vamos ver, para lá que vai, para lá que não vai, o que é. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos. O maio de 68 passa super bem na prova. Por quê? Porque ele, do que ficou, ele praticamente, não sei se a palavra é fundou, mas emergiu naqueles dias de profunda, bem-vinda anarquia, de criatividade e, sobretudo, de ruptura com o conservadorismo e com todos os padrões, inclusive culturais, sexuais e constelações familiares conservadores e retrógrados, rupturas. Então, por exemplo, digamos, o DNA do feminismo está ali. Tá? O DNA de uma nova moral sexual está ali, porque ela é implodida diretamente, tá? Não só escrita nos muros de Paris, como, bom, isso, a própria vivência dos revolucionários de então, que passa das palavras à vida, começa a construir. Eu acho que são 2 momentos muito diferentes. Você tinha, vamos dizer assim, na época, uma ditadura ostensiva. Você realmente era pressionado diretamente. Por exemplo, um diretor fazia um espetáculo que não agradava, censura ou coisa assim, ele era preso. Um ator era preso, um artista plástico, um músico, né? Quanta gente saiu, foi embora, a intelectualidade se esvaziou, pessoas realmente desapareciam sem mais aquela, né? Não se sabia para onde foram levadas, o que foi feito com elas. Naquela época nós tínhamos muita repressão no Brasil, nós tínhamos pessoas que eram torturadas, pessoas que foram mortas nas cadeias, pessoas desaparecidas, pessoas que foram condenadas a longas temporadas na prisão,
Mas nós, naquela época, nós tínhamos um sonho. Todas aquelas pessoas que estavam ali gritando na porta do colégio de aplicação, como eu, que era uma adolescente, ou os políticos, ou aquelas pessoas que decidiram ir para a guerrilha, para a clandestinidade, todos nós tínhamos uma crença absoluta que nós estávamos lutando pelo mundo melhor e que esse mundo melhor seria mais justo e que nós iríamos participar disso. Teatro é um agente transformador. Ninguém sai de um teatro pegando em armas para fazer revolução, mas todo mundo sai do teatro com exemplos, com ideias, com coisas muito fortes, porque ele lida com os sentimentos, com as emoções, com tudo isso. Então, ele é uma coisa muito importante politicamente. E eu acho que hoje as coisas se dão no outro nível. Hoje é difícil você realmente manter um teatro porque você não tem apoio de governo, você não tem, entende? Você não tem... É muito mais uma força diferente agindo sobre as artes. De 64 até ontem mataram, prenderam, degolaram, fizeram tudo que podia fazer. Nenhum foi para a cadeia por ladrão. Nunca apuraram uma viga, nada, não quiseram apurar. Qual é a diferença de agora para antes? É que até a vinda da Operação Lava Jato, na justiça brasileira, vai para a cadeia quando a sentença passou em julgado. O que quer dizer a sentença passou em julgado? É processado, vai para o juiz condena. Recorre e vai para a junta condena. Recorre e vai para o pleno, condena. Recorre e vai para o Tribunal de Justiça, condena. Vai para o Supremo. Enquanto não for toda essa absolução, não vai para a cadeia. Então, até o início dessa operação atual, ninguém ia para a cadeia. Qual é a mudança que houve? No meio das pressões que está havendo, o Supremo tomou uma decisão. Vai para a cadeia quem for condenado em segunda instância. Essa simples modificação, essa simples mudou tudo. Nós estamos vivendo o nosso momento, que hoje nós temos que ter força para que a justiça da Lava Jato chegue a concreto. Que realmente a decisão de que ladrão vai para a cadeia, que ladrão é processado, seja o que for, é processado, é condenado, recorre, e se num tribunal de várias instâncias, 3, 4, 5 pessoas, um tribunal plural, que tenha várias pessoas, condenarem, ele vai para a cadeia. Agora, o pau de arara, né, que é uma espécie de dramático símbolo, né, da tortura naqueles anos, né, o pau de arara agora tem toga. Né? É só prender um cara e deixar ele 10 meses lá que ele confessa até o que nunca ouviu falar. É isso assim que está acontecendo. Né? E disso eu falo com muita segurança, porque quando eu fui preso político na Argentina, todos os presos eram detidos sem causa. Quer dizer, não havia um processo. Havia um mecanismo supostamente jurídico que era um decreto do Poder Executivo, que chamava PEN, Poder Executivo Nacional, decreto do PEN. Então, isso desencadeava um mecanismo que não é que eu li, que eu vivi. Qual é o mecanismo? Que eu compreendo até a Odebrecht, como é que funciona a cabeça dos caras. Como é que funciona? Tu ficas preso, mas não estás condenado. Portanto, tu não sabes quanto tempo tu ficarás preso. Porque não está dito, é 2 anos, 50 ou 5 dias. Lá não tinha, tu não estava condenado. Tu estava preso porque o Poder Executivo decidiu que está assim. Quando é que eu vou sair? Não tem. Tá? Então aqui, quando tu pega um cara desses, que pode ser um grande safado, um grande ladrão, etc. Mas do ponto de vista daquilo que é um mecanismo decisivo, que é a delação premiada, então tu põe o cara lá, que nem estava habituado com esse gênero de assunto, e coloca ele na mesma situação. A diferença é que nós éramos quadros políticos experientes, estávamos lutando pelos nossos ideais, sabíamos pelo que lutávamos e sabia o que nos podia acontecer. Para esses personagens que não tem nada que ver com esse universo, imagina como é que é esta... Portanto, eles falam do que os caras quiserem e falam segundo o que os caras decidem. Isto aí é uma ruptura, não é eu que digo, juristas que têm muito mais formação.
Isto é um estado de ruptura total com os direitos, né? E, portanto, isto é muito mais complexo, porque ele, na verdade, ele torna, com o papel da mídia e com esta espécie de farsa judicial, ele cria uma espécie de névoa espessa que confunde, né, o significado das coisas, o que, por sua vez, dificulta o povo brasileiro, parte dele, pelo menos, a entender bem o que está acontecendo. Quando qualquer processo político deve-se tentar, né, em primeiro lugar, em respeito às diferenças, compreender o que está acontecendo. Depois cada um tira a sua conclusão, né? Hoje o conflito está muito mais manifesto. As pessoas correm o risco na rua de circular em determinados momentos, em determinados lugares, com uma blusa vermelha como a tua. Isso não acontecia. Essa virulência, esse confronto de pensamentos e de ações opostas, isso não acontecia naquela época. Havia o medo do controle, o medo de poder ser mal interpretado e cair nas malhas da repressão. Isso havia. Preocupação com alguém que aparecesse que não era conhecido. Quem será? Será que é algum olheiro? Será que é algum dedo duro? Vamos com cautela. As coisas eram muito mais subliminares. Não havia esse confronto tão aberto como acontece hoje. Hoje, quando nós vemos Marine Le Pen na França, quando nós vemos o Trump, como nós vemos agora na Alemanha, o Partido Nazista ter assento no parlamento, um ministro de extrema-direita na Áustria, quando nós vemos a Inglaterra saindo do mercado comum com o Brexit, o que nós estamos vendo é um retorno a um discurso e a uma percepção de mundo extremamente conservadora, extremamente xenofóbica, que tem medo da diferença, que tem medo do outro. Me parece assim um pouco de falta de clareza sobre o que tipo de país a gente quer, como é que funciona a política no país, como é que funciona o sistema político, como é que funciona, digamos assim, para que serve a sociedade. Nesse sentido, parece que nós estamos de novo em 68, onde uma parcela pequena, porém não tão aglutinada quanto eram os estudantes naquele 68, ela faz a oposição, mas um senso comum, digamos assim, generalizando, o que não deve ser tão generalizado, o senso comum se torna extremamente conservador e não percebe que o conservadorismo não tem nada a nos oferecer a não ser uma sociedade desigual, autoritária, onde a vantagem será de poucas pessoas em relação à grande maioria. E nisso parece que se trai completamente todos os ideais da maioria daquelas juventudes que saiu nas ruas em todo 68, ao longo de todo o mundo, ao redor do mundo, querendo mudar a sociedade. Eu acho que os eventos de maio de 68, eles mostram, mais do que qualquer coisa, a capacidade de mudança. Porque hoje nós estamos em um momento tão pessimista, nós estamos vivendo uma situação tão trágica neste país, que algumas vezes dá a sensação que não tem saída. E as saídas aparecem, manifestações aparecem às vezes de uma hora para outra. Eu acho que o maio de 68 mostra que, primeiro que vale a pena sempre lutar, segundo que nós temos de ter sempre muito presente que nós temos ainda no Brasil um resquício de democracia e nós temos de lutar muito por esse resquício de democracia. E alguém já disse assim, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? O preço da democracia é a eterna vigilância. Não dá para esmorecer em termos de formação política, de formação histórica, de conhecimento da história. Isso é importante para que não se caia de novo nos mesmos erros. As pessoas que estavam nas ruas em maio de 68, quer fossem eles estudantes, quer fossem eles trabalhadores sindicalizados ou população em geral, eles estavam fazendo política. Esta ideia infeliz
que nós temos no Brasil hoje, que política não é uma coisa boa, que eu não quero nada com a política, que a política é suja, é muito cômodo para aqueles que dominam dizer que a política não presta, que a política é um antro de corruptos, que nós temos de acabar com a política, é a mesma coisa de dizer nós não vamos mais olhar para vocês. Só a política é capaz de fazer com que esse país retome uma certa normalidade democrática. Olha, eu sempre perguntava para os meus alunos, assim, quando chegava fim de março, você sabe o que aconteceu na universidade em decorrência de 64? Eles nunca sabiam de nada. Aí eu sempre sorteava um livro para eles que eles conhecessem. É importante conhecer a história. Alguém de vocês estudou sobre a escravidão do Brasil na escola? Não. Se falou na escravidão, numa princesa benevolente que assinou a liberdade dos escravos, mas a gente nunca entrou no horror que foi a escravidão e que sempre é. Por que isso? Porque as coisas são mascaradas. E o mascaramento é engano. É engano. E todos têm direito de saber a verdade. E quem é que desnuda a verdade? Para isso estão aí os pesquisadores, os historiadores, os sociólogos, os cientistas políticos, para mostrar realmente o que é o nosso país, o que foi o nosso país, quais são as perspectivas do nosso país com as forças que se acomodam, que se arranjam, que se confrontam dentro desse país tão grande e tão pobre. Eu acho que o papel da história é justamente lembrar, mostrar que a apatia não vai nos conduzir a nada, não vai nos conduzir a um estado de letargia, uma sonolência, um torpor que pode ser catastrófico. Então eu acho que mais do que nunca é tempo de a gente usar a história para demonstrar o que movimentos e políticas similares às que estão sendo feitas agora causaram na sociedade. A gente não pode esquecer que a repressão nos brasileiros ao longo dos anos 60, 70 e um pedaço de 80 geraram uma população profundamente despolitizada. Talvez a história tenha que resgatar isso, talvez a história tenha que estar presente. Talvez os professores de história tenham que mostrar como este passado construiu este presente, né? Como este passado assim, censurado, manipulado, construiu esse presente. Nós achávamos que a gente tinha conquistado com alguma segurança a democracia no país e hoje a gente está vendo um grande retrocesso e eu acho que deve ser um renascer de uma utopia. Uma sociedade democrática, um Estado democrático de direito que respeite as diferenças, que respeite as vontades e que respeite a ordem legal, porque é a garantia de segurança para qualquer cidadão. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou.